Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero celebrar juntamente com você os 507 anos em que Martinho Lutero fixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses. E dentro das suas 95 teses se destacou 5 solas: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solos Christo, sola Deo gloria. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo, só a Deus glória. E depois de 507 anos, o que podemos extrair da Reforma Protestante, desse marco no cristianismo? É o que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Eu tenho algumas reflexões, alguns apontamentos que eu gostaria de realizar juntamente com você. E o que podemos aqui hoje trazer para relembrarmos este grande ato que foi um divisor de água entre o cristianismo naquele período ali do século XVI. Bom, o que nós podemos destacar é que a reforma ela nos mostra, eu entendo aqui, meditando na Reforma Protestante, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu vejo, eu compreendo que a Reforma Protestante ela desintoxicou o cristianismo de tudo que foi tóxico, que colocaram dentro do cristianismo a partir daquele momento em que o imperador Constantino, imperador romano Constantino, lá no século IV, em 312, quando ele se converte ao cristianismo, entre aspas, né? Muitos acreditam que ele não se converteu, foi batizado só no leito de morte, mas dizem que a partir do momento que ele se converteu ao cristianismo, lá em 312, após uma batalha ferronha contra o Magêncio, um dos imperadores lá de Roma, ele teve a visão, no céu de uma cruz, e nesta visão, olhando para o céu, ele viu escrito: com este sinal vencerás, e a partir daquele momento ele teve a vitória, e depois que ele teve a vitória, ele instituiu o cristianismo como religião principal do Império Romano. A partir desse momento eu acredito, e vários historiadores pontuam a mesma coisa, que o cristianismo começou a se intoxicar. Ou melhor dizendo, começaram a intoxicar o cristianismo, a envenenar o cristianismo com crendices, com ritos, com costumes que não eram parte da fé que Cristo e que os apóstolos do Senhor Jesus, os primeiros apóstolos, deixaram. Então o cristianismo se intoxicou, e muito, e muito. Só para se ter uma ideia, na época dos apóstolos e até o período pós-apostólico, ali no século I, século II, até século III, um pouquinho antes do Constantino se converter, se oficializar o cristianismo como religião principal do Império, os irmãos eles celebravam a Santa Ceia em copos de barro. Depois que Constantino oficializou o cristianismo como religião principal do Império Romano, a Santa Ceia agora é celebrada em taças de ouro. Os pastores, os bispos, na época dos apóstolos e do período pós-apostólico também, século I e II, repito novamente esta época, eram servos do povo, eram servos da comunidade. Agora, depois que o Constantino determina o cristianismo como religião principal do Império, os bispos eles são agora servidos pelo povo, são como reis agora, são como agora governadores, senhores. Olha a intoxicação. E a Reforma Protestante ela vai acabar com tudo isso. Ela vai protestar contra estes feitos que começaram na época do imperador Constantino. E o estopim foi que na época de Lutero, nós sabemos, venda de indulgências, privatização da Bíblia, a Bíblia privatizada,
censurada para os demais. Só o clérigo tem o poder de ler, de meditar, de interpretar. E esse tóxico foi arrancado com a Reforma Protestante. Porém, hoje, fazendo 507 anos, eu entendo que estão intoxicando novamente o cristianismo. E agora, não é a igreja, não é o catolicismo que intoxica, que está intoxicando o cristianismo, mas são os próprios protestantes. Nós vemos hoje que pastores e líderes estão voltando agora às mesmas ideias que foram impregnadas no cristianismo na época do Constantino. São agora reis, pastores reis, líderes que têm que ser venerados pelo povo, que exigem honra e glória, toda submissão. O sacerdote é servo do povo. O bispo tem que ser servo do povo. O pastor tem que ser servo do povo. O maior é servir do que ser servido. Então, a gente enxerga que é necessário uma reforma da reforma. Exatamente, eu entendo isso. Eu compreendo isso, eu medito e me vem estes pensamentos, essas interpretações. Eu queria hoje, então, protestar para que possamos continuar a reforma. A reforma não parou, a reforma tem que continuar. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo, só a Deus glória tem que continuar até Jesus voltar na face dessa terra. Vamos continuar fazendo a reforma. Nós temos que continuar. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica: examinai tudo e retende o bem. Vamos examinar. Quando identificamos aquilo que não está de acordo com a Escritura, precisamos agir à altura da fé que Cristo deu a todos os que creem. Viva a Reforma Protestante, viva só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo, só a Deus glória. Um abraço, pessoal. Aguardem, logo logo tem novidades aqui no canal. Deus abençoe.